O estúdio da rádio em São Paulo estava imerso numa atmosfera densa naquela tarde de terça-feira. Ana Castela ajustou os fones de ouvido enquanto observava através do vidro a movimentação da equipe técnica. Aos 20 anos, a boiadeira já havia conquistado o coração do Brasil com sua voz potente e autenticidade, mas hoje sentia um peso diferente nos ombros. Há meses, os fãs e a imprensa especulavam sobre seu relacionamento passado com Zé Felipe, e ela sabia que não poderia mais fugir do assunto. Ana, estamos no ar em 30 segundos, avisou o técnico de som através do intercomunicador. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe na noite anterior. Filha, a verdade sempre liberta, mesmo quando dói. O apresentador, Marcos Ribeiro, conhecido por sua sensibilidade ao abordar temas delicados, sorriu encorajadoramente. Relaxa, Ana. Vamos conversar como amigos, sem pressa. Quando o sinal vermelho se acendeu, indicando que estavam ao vivo, Ana sentiu seu coração acelerar. Milhares de pessoas estariam ouvindo cada palavra, cada pausa, cada suspiro. A chuva que começava a cair lá fora parecia ecoar seu estado emocional, uma tempestade se aproximando. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marcos e hoje temos uma convidada muito especial conosco, iniciou o apresentador com sua voz calorosa. Ana Castela está aqui para bater um papo sobre música, vida e, bem, sobre assuntos que todo mundo quer saber. Ana sorriu timidamente. Oi, gente. Obrigada pelo carinho de sempre. Ana, você tem uma base de fãs incrivelmente fiel e a gente sabe que eles se preocupam com você, não só como artista, mas como pessoa. E tem uma pergunta que não quer calar. Marcos fez uma pausa respeitosa. Você se sente à vontade para falar sobre o Zé Felipe? O silêncio durou apenas 3 segundos. Mas para Ana pareceu uma eternidade. Ela olhou para suas mãos, depois para o microfone e finalmente encontrou a coragem que procurava. Sabe, Marcos, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso publicamente. Sua voz saiu mais firme do que esperava. E eu acho que chegou a hora de ser sincera com quem me acompanha. Nos corredores da gravadora, em Goiânia, Zé Felipe parava abruptamente ao ouvir seu nome sendo mencionado no rádio do estúdio, onde estava trabalhando em seu novo álbum. Seu coração disparou. Há meses ele esperava por esse momento, temendo e ao mesmo tempo desejando que Ana finalmente quebrasse o silêncio. O que aconteceu entre vocês foi muito especial, continuou Ana, sua voz carregada de uma melancolia que tocou cada ouvinte. A gente se conheceu num momento em que eu ainda estava descobrindo quem eu era como artista e como pessoa. Ele foi meu primeiro amor de verdade. As palavras de Ana ecoaram pelo Brasil inteiro. Nas redes sociais, os comentários começaram a explodir. Fãs emocionados, críticos céticos e curiosos de plantão, todos pendentes de cada palavra. Mas às vezes, ela continuou, com a voz ligeiramente embargada, as pessoas que a gente ama não estão no mesmo momento da vida que a gente. E por mais que doa, é preciso ter coragem de aceitar isso. Zé Felipe fechou os olhos, lembrando-se das últimas conversas que tiveram, sempre tensas, sempre carregadas de coisas não ditas. Ele sabia que havia errado, que suas escolhas na época não foram as melhores, mas ouvir Ana falar assim publicamente despertou nele uma mistura de remorso e admiração pela coragem dela. Eu nunca quis falar mal dele, Ana prosseguiu. E porque, apesar de tudo, eu tenho muito carinho pelo Zé. Mas a verdade é que a gente estava em fases diferentes da vida. Eu estava focada na minha carreira, querendo crescer como artista. E ele tinha outras prioridades na época. A chuva lá fora intensificou, criando uma trilha sonora melancólica para as revelações de Ana. Marcos, experiente, sabia quando pressionar e quando dar espaço. E como você lida com isso hoje, Ana? Com toda a especulação da mídia, com os fãs sempre perguntando,
Ah, Marcos, não é fácil. Ela suspirou. Tem dias que é difícil mesmo. Principalmente quando vejo algumas coisas que são faladas por aí. Algumas versões da história que não são verdadeiras. Mas eu aprendi que a minha paz vale mais que qualquer polêmica. Em sua fazenda, no interior de Goiás, Leonardo desligava o tratador de gado e caminhava em direção à Casa Grande, o rádio do picape ainda ligado na entrevista. Aos 60 anos, o veterano da música sertaneja já havia passado por muitas tempestades na vida pública e privada. Ouvir o nome de seu filho sendo mencionado daquela forma o fez parar e realmente prestar atenção. Leonardo sempre teve uma relação complexa com a exposição da vida pessoal de seus filhos. Por um lado, entendia que fazia parte do preço da fama. Por outro, como pai, sentia uma necessidade instintiva de proteger. Ana, uma última pergunta, disse Marcos. Se você pudesse dizer algo para o Zé hoje, o que seria? Ana respirou fundo, e sua resposta saiu do coração. Que eu desejo toda a felicidade do mundo para ele. Que ele encontre alguém que esteja no mesmo momento da vida, que compartilhe dos mesmos sonhos, e que a gente sempre vai ter uma história bonita, mesmo que não tenha dado certo. Quando o programa foi para o intervalo, o Brasil inteiro estava falando sobre as declarações de Ana Castela. Mas o que ninguém esperava era a reação que viria nas próximas horas, especialmente de Leonardo, que já estava digitando uma mensagem em seu celular. Não demorou nem 2 horas para que as declarações de Ana Castela se tornassem o assunto mais comentado das redes sociais brasileiras. O hashtag #OpiaAnaFalou chegou aos trending topics do Twitter e os stories no Instagram não paravam de repercutir trechos da entrevista. Nos grupos de WhatsApp, família, entre amigos e até nas conversas de trabalho, o tema dominava. Você ouviu o que a Ana falou sobre o Zé Felipe? Em seu apartamento em São Paulo, Ana desligou o celular depois de ver as primeiras reações. Sabia que havia feito a coisa certa, mas isso não tornava mais fácil lidar com a exposição. Sua assessora, Carla, bateu na porta do quarto. Ana, amor, a gente precisa conversar, disse Carla, entrando com uma expressão preocupada. As redes estão pegando fogo. Tem muita coisa boa, gente defendendo você, mas também tem gente falando mal. Ana completou, já esperando. Deixa eu adivinhar, que eu sou interesseira, que estou fazendo vitimismo, que inventei história. Mais ou menos isso, Carla confirmou, sentando na cama ao lado dela. Mas, Ana, tem muito mais gente do seu lado. Olha só alguns comentários aqui. Ela mostrou o celular. Que mulher corajosa. Falar a verdade assim não é fácil. Ana, sempre tão madura e elegante, até para falar de algo dolorido. Zé Felipe perdeu uma mulher incrível. Ela não desmereceu ele nenhuma vez. Que classe! Enquanto isso, em Goiânia, Zé Felipe estava trancado em seu home studio, tentando se concentrar na gravação de uma música nova. Mas era impossível. Seu celular não parava de tocar. Empresário, amigos, jornalistas, todos querendo sua versão dos fatos. Cara, você precisa falar alguma coisa, insistia Bruno, seu melhor amigo e assessor. Não pode deixar isso passar em branco. A galera está esperando uma resposta. Mas falar o quê, Bruno? Zé Felipe desabafou, passando as mãos pelos cabelos. Ela falou a verdade. Eu realmente não estava na mesma vibe que ela na época. Estava mais preocupado em curtir, em aproveitar a vida, do que em construir algo sério. Então fala isso. Admite que errou, pede desculpa, mostra que você cresceu, Bruno sugeriu. E se ela não quiser falar comigo? E se achar que é só marketing? Zé Felipe questionou, evidenciando a insegurança que sentia. Naquele momento, seu celular tocou. Era seu pai, Leonardo. Zé Felipe hesitou por um segundo antes de atender. Pai? Filho, nós precisamos conversar. Onde você está? No estúdio. Por quê? Porque eu ouvi a entrevista da Ana e eu acho que você está precisando de um papo sério. Tô indo aí.
Enquanto Leonardo se dirigia ao estúdio do filho, em sua mente fervilhavam memórias de sua própria juventude, dos erros que cometera, das oportunidades perdidas. Ele havia sido um pai ausente em muitos momentos da criação dos filhos, sempre em turnê, sempre gravando. Agora, vendo Zé Felipe passar por uma situação tão exposta e delicada, sentia que era hora de estar presente de verdade. Na casa de Ana, em São Paulo, a cantora decidiu gravar um story para agradecer o carinho dos fãs. Ela apareceu no vídeo com o rosto limpo, cabelos soltos, transmitindo uma naturalidade que contrastava com a produção habitual de suas redes sociais. Oi, pessoal. Eu só queria agradecer todas as mensagens carinhosas que vocês estão mandando. Eu sei que não é fácil expor sentimentos assim, mas vocês fazem eu me sentir acolhida. Obrigada por entenderem que a gente pode falar sobre o passado sem rancor, com gratidão pelo que foi vivido. O vídeo foi visto por milhões de pessoas em poucas horas, e os comentários eram majoritariamente positivos. Mas Ana não imaginava que sua declaração havia mexido com alguém muito próximo a Zé Felipe, e que essa pessoa estava a caminho de uma conversa que mudaria tudo. Leonardo chegou ao estúdio quando o sol já estava se pondo. Encontrou Zé Felipe exatamente como imaginava. Cabisbaixo, mexendo no celular, cercado de folhas de papel, com tentativas de letra de música que não saíam. Pai, você ouviu mesmo a entrevista inteira? Zé Felipe perguntou assim que Leonardo entrou. Ouvi. E sabe o que eu pensei? Que eu sou um idiota que perdeu uma mulher incrível? Leonardo riu baixinho. E pensei que ela é uma mulher muito madura para a idade dela. E que você teve sorte de ter convivido com alguém assim, mesmo que por pouco tempo. Pai e filho se olharam. Era raro terem conversas tão diretas e pessoais. Filho, posso te dar um conselho? De pai, não de artista. Zé Felipe acenou positivamente. Às vezes a gente erra não por ser má pessoa, mas por estar em momentos diferentes da vida. A Ana falou isso na entrevista, e ela tá certa. Você era novo, queria curtir, é normal, mas agora você cresceu, amadureceu, e talvez seja hora de reconhecer isso publicamente. O problema é que se eu falar agora, vão dizer que é oportunismo. Zé Felipe desabafou. E daí? Você vai viver sua vida baseado no que os outros vão pensar, ou vai fazer o que o seu coração manda? Leonardo questionou, com a sabedoria de quem já havia passado por situações similares. Naquela noite, Zé Felipe mal conseguiu dormir. Sua cabeça fervilhava com possibilidades, com palavras que gostaria de dizer, com o peso da exposição que uma resposta pública traria. Mas havia algo além disso o incomodando. A vontade genuína de que Ana soubesse que ele havia crescido, que entendia os erros do passado. Do outro lado da cidade, Ana também passava uma noite inquieta. Por mais que tivesse certeza de ter feito a coisa certa, não conseguia parar de pensar em como Zé Felipe havia reagido às suas palavras. Será que ele estava bem? Será que entendeu que ela não quis machucá-lo? O que nenhum deles imaginava era que Leonardo, em sua fazenda, já estava digitando um texto que mudaria completamente os rumos daquela história. Na manhã seguinte, o Brasil acordou com uma surpresa que ninguém esperava. Às 7 da manhã, Leonardo publicou um longo texto em suas redes sociais que rapidamente se tornou viral. O post começava com uma foto simples. Ele e Zé Felipe em um momento descontraído na fazenda, sorrindo genuinamente. Sobre meu filho, Ana Castela e a coragem de crescer. Bom dia, pessoal. Raramente eu uso essas redes para falar da vida pessoal da família, mas ontem ouvi algo que me tocou profundamente. Ana Castela, essa menina talentosa que admiro muito como artista, falou sobre seu relacionamento passado com meu filho Zé Felipe, com uma maturidade que me impressionou. Como pai, meu primeiro instinto foi proteger meu filho, mas como homem que já viveu muito, reconheço a verdade quando a ouço. Ana falou com o coração, sem rancor, sem maldade, apenas compartilhando sua experiência de forma honesta. Zé Felipe era muito jovem naquela época.
Todos nós erramos quando somos jovens. Eu errei muito na minha juventude também. A diferença é que os erros dele são expostos para o país inteiro. E isso não é fácil para ninguém. Mas sabe o que mais me orgulha? É ver que meu filho cresceu. É ver que ele aprendeu com os erros. E mais ainda, é ver que ele teve a sorte de conviver, mesmo que brevemente, com uma pessoa do calibre da Ana. Ana, se você estiver lendo isso, saiba que você sempre será bem-vinda em nossa família. Não como ex-namorada do Zé, mas como uma pessoa especial que fez parte da nossa história. Obrigado por ter falado com tanto carinho sobre meu filho, mesmo reconhecendo os erros dele. E para você, meu filho, às vezes é preciso coragem para reconhecer nossos erros publicamente. Não para agradar ninguém, mas para honrar quem fomos e quem nos tornamos. A vida é sobre crescer, aprender e ser grato pelas pessoas que nos ensinaram algo no caminho. Ana nos ensinou muito sobre maturidade e elegância. Obrigado, menina. O post explodiu nas redes sociais. Em 2 horas, tinha mais de 500 mil curtidas e milhares de comentários. A hashtag Nchito Leonardo surpreendeu entrou nos Trending Topics, competindo com Ana falou. Em São Paulo, Ana acordou com dezenas de mensagens no WhatsApp avisando sobre o post de Leonardo. Quando leu, seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca havia imaginado que receberia um apoio tão público e carinhoso da família de Zé Felipe. Carla, você viu isso? Ela chamou sua assessora, mostrando o celular. Vi, amor. Que lindo. Olha como ele te tratou com respeito. Carla respondeu, também emocionada. Isso é muito raro de acontecer nesse meio. Ana ficou em silêncio por alguns minutos, relendo o texto de Leonardo. Depois, tomou uma decisão. Ia responder, mas de forma igualmente respeitosa e carinhosa. Enquanto isso, em Goiânia, Zé Felipe acordou com Bruno chacoalhando seu ombro. Cara, acorda! Teu pai postou um bagulho que tá pegando fogo nas redes. O quê? Zé Felipe pegou o celular ainda sonolento e leu o post do pai. Conforme lia, seu semblante mudava completamente. Cara, meu pai escreveu isso mesmo? Escreveu. E olha a repercussão. Bruno mostrou os números impressionantes de interação. Zé Felipe sentiu uma mistura de emoções. Orgulho do pai, gratidão pela defesa pública, mas também uma pressão ainda maior para se posicionar de forma madura. No meio da tarde, Ana postou sua resposta. Uma foto dela sorrindo, com uma legenda que demonstrava sua classe. Leonardo, não tenho palavras para agradecer suas palavras. Sempre tive muito carinho pela sua família, e é recíproco saber que esse sentimento é correspondido. Você é um exemplo de homem e de pai, e Zé Felipe tem sorte de ter você como referência. Obrigada por me receber sempre com tanto carinho. A admiração é mútua. O Brasil inteiro acompanhou esse intercâmbio de carinho e respeito entre pessoas públicas. Comentários como "Que família elegante", "Isso que é classe", "Leonardo é um pai exemplar", Ana sempre surpreendendo com sua maturidade, dominaram as redes. Mas o que realmente surpreendeu a todos foi quando, no final da tarde, Zé Felipe finalmente se manifestou. Ele gravou um vídeo no estúdio, sem produção. Apenas ele, uma câmera e a verdade. E aí, pessoal? Eu não consegui ficar quieto depois de tudo que rolou. Primeiro, quero agradecer meu pai. Pai, obrigado por sempre me apoiar, mesmo quando eu não mereço. E obrigado por me ensinar que reconhecer nossos erros é o primeiro passo para crescer. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Ana, se você estiver assistindo, eu queria te pedir desculpas. Não publicamente, porque todo mundo está esperando, mas porque você merece. Você sempre mereceu mais do que eu pude dar na época. Você falou ontem que a gente estava em momentos diferentes da vida, e você estava certa. Eu era imaturo, tinha outras prioridades, e não soube valorizar o que tinha. Suas palavras saíam do coração, sem roteiro, sem assessoria. Você sempre foi incrível, Ana, como pessoa, como artista, como companheira.
E eu espero que você saiba que, apesar dos nossos caminhos terem se separado, eu sempre vou torcer por você. Sempre vou ter orgulho de dizer que você fez parte da minha vida. O vídeo terminou ali, simples e direto. Em minutos, estava sendo compartilhado por milhares de pessoas. Ana assistiu ao vídeo em casa, acompanhada de Carla e sua mãe, que havia vindo de Goiás para apoiar a filha nesse momento delicado. Que menino maduro ele se tornou, comentou a mãe de Ana. Você viu como ele falou? Com o coração. É, mãe, eu sempre soube que ele tinha isso dentro dele. Só precisava de tempo para amadurecer. Ana respondeu com um sorriso nostálgico. Naquela noite, os três, Ana, Zé Felipe e Leonardo, haviam dado uma lição ao Brasil sobre como lidar com relacionamentos passados, sobre maturidade, perdão e crescimento pessoal. O que começou como uma entrevista sobre um relacionamento acabado se transformou em uma demonstração pública de elegância e evolução pessoal. Mas a história ainda não havia terminado. O que ninguém esperava era que essa troca pública de carinho e respeito despertaria algo que todos pensavam estar definitivamente enterrado. A possibilidade de uma reconciliação, não necessariamente amorosa, mas de uma amizade genuína. 2 semanas depois da repercussão nas redes sociais, o destino pregou uma peça que nenhum dos 3 protagonistas esperava. Ana Castela tinha um show marcado em Goiânia, no estádio Serra Dourada, e Zé Felipe estava escalado para ser uma das atrações de abertura. A informação só chegou ao conhecimento de ambos 3 dias antes do evento, quando já era tarde demais para mudanças no line-up. Ana, a gente pode conversar com a produção, ver se consegue trocar o Zé Felipe por outro artista, sugeriu Carla, preocupada com a situação. Ana pensou por alguns momentos, olhando pela janela de seu hotel em Goiânia. A cidade que havia sido cenário de tantas memórias boas e ruins com Zé Felipe, agora a recebia novamente. Mas ela era uma pessoa diferente. Não, Carla. Seria injusto com ele e com o público. A gente mostrou que consegue ser maduro sobre isso, não é mesmo? Do outro lado da cidade, Zé Felipe passava pelo mesmo dilema. Cara, posso falar com a produção. Você não precisa passar por isso, Bruno ofereceu. Não, mano, seria covardia da minha parte. A gente se falou publicamente com tanto respeito. Seria ridículo fugir agora. Leonardo, que acompanhava a situação de perto, decidiu ir ao show. Não para criar drama, mas para apoiar os 2 jovens que admirava, seu filho e Ana. Na noite do show, os bastidores estavam tensos. Não pela presença de Ana e Zé Felipe, mas pela expectativa da imprensa e dos fãs. Todos queriam ver como seria o primeiro encontro presencial após toda a repercussão. Ana chegou ao local 2 horas antes de seu show, como sempre fazia. Cumprimentou toda a equipe, fez sua passagem de som e se recolheu ao camarim. Zé Felipe chegou 1 hora depois, seguindo exatamente a mesma rotina. Foi quando ele saía da passagem de som que aconteceu o inevitável. Ana estava caminhando pelo corredor dos camarins quando se deparou com ele vindo na direção oposta. Por um momento, ambos pararam. Oi, disse ela com um sorriso genuíno. Oi, ele respondeu, visivelmente nervoso. Você tá bem? Tô sim. E você? Tô nervoso para o show, mas tô bem. Eles se olharam por alguns segundos, e Ana tomou a iniciativa. Zé, obrigada pelo que você falou no vídeo. Foi muito maduro da sua parte. Obrigado Ana, por ter falado com tanto carinho sobre a nossa história. Você sempre foi mais madura que eu. Nesse momento, Leonardo apareceu no corredor. Ana o viu primeiro e abriu um sorriso enorme. Leonardo! Ela exclamou, caminhando em direção a ele para um abraço carinhoso. Ana, que saudade, menina! Ele respondeu, retribuindo o abraço. Como você tá? Mais bonita que nunca. Ai, você sempre exagerado. Ela riu. Que bom te ver aqui. Zé Felipe observou a interação do pai com Ana e sentiu uma mistura de nostalgia e alegria.
Era bonito ver que, apesar de tudo, havia carinho genuíno entre as pessoas que amava. Pai, você não me falou que vinha, Zé Felipe comentou. Resolvi de última hora. Queria ver vocês dois brilharem no palco. Leonardo respondeu, olhando para os dois jovens. Que tal fazermos uma foto juntos? Sugeriu Ana, surpreendendo a todos. Para mostrar que a gente pode ser maduro sobre as coisas. A foto foi tirada por Carla, Ana no meio, Zé Felipe de um lado, Leonardo do outro, os três sorrindo naturalmente. Uma imagem que se tornaria icônica nas redes sociais. O show de Zé Felipe foi energético, como sempre. Da coxia, Ana assistiu a algumas músicas e pode ver como ele havia evoluído como artista. Quando chegou sua vez no palco, Zé Felipe ficou na lateral para assistir alguns números. Ana estava em sua melhor forma. Sua voz potente ecoava pelo estádio lotado, e sua presença de palco havia evoluído muito. Durante uma de suas músicas mais emotivas, ela olhou para a lateral do palco e encontrou o olhar de Zé Felipe. Por um instante, ambos sorriram, não com nostalgia romântica, mas com o carinho de duas pessoas que se respeitavam mutuamente. Após o show, houve uma pequena confraternização nos bastidores. Ana, Zé Felipe, Leonardo e as equipes conversaram naturalmente, como velhos amigos. A atmosfera era leve, descontraída. Nana, posso falar com você um minutinho? Zé Felipe pediu, quando a noite já estava acabando. Eles se afastaram um pouco do grupo, caminhando até uma área mais reservada dos bastidores. Eu queria te falar uma coisa, ele começou. Ver você hoje, conversar com você, me fez ter certeza de uma coisa que eu já sabia. Você é uma pessoa incrível. E eu sou grato por você ter feito parte da minha vida. Zé Felipe, deixa eu terminar. Ele interrompeu gentilmente. Eu não estou falando isso porque quero voltar ou algo assim. A gente cresceu, seguiu caminhos diferentes e tá tudo certo assim. Mas eu queria que você soubesse que você sempre será uma pessoa especial para mim. Ana sorriu, tocada pela sinceridade. Você também sempre será especial para mim. E sabe o que é mais bonito? A gente conseguiu transformar uma história que poderia ter terminado com mágoa em algo bonito, com carinho e respeito mútuo. É verdade, ele concordou. E quem sabe a gente não pode ser amigos de verdade, sem pressão, sem expectativa, só amigos. Eu gostaria muito disso. Ana respondeu sinceramente. Eles se abraçaram, um abraço de despedida de um ciclo e de boas-vindas a um novo tipo de relação. Quando voltaram para o grupo, Leonardo observou a expressão serena dos dois e sorriu. Missão cumprida. Seus filhos, porque Ana sempre seria como uma filha para ele, haviam encontrado a paz. 3 meses após o reencontro em Goiânia, a vida dos 3 protagonistas desta história havia tomado novos rumos, todos positivos. Ana Castela lançou seu novo álbum, que se tornou um dos mais ouvidos do país, com letras que falavam sobre crescimento pessoal, superação e a importância de manter relacionamentos saudáveis mesmo após términos. Uma das faixas, intitulada Gratidão, era claramente inspirada em sua experiência recente, sem citar nomes, mas falando sobre a beleza de transformar dor em aprendizado. Zé Felipe, por sua vez, estava vivendo um dos melhores momentos de sua carreira. Suas músicas ganharam uma profundidade emocional que não tinham antes, e sua postura pública se tornou mais madura. Em entrevistas, sempre que questionado sobre relacionamentos, ele falava sobre a importância de aprender com o passado sem se prender a ele. Leonardo, o patriarca que havia surpreendido a todos com sua sabedoria e sensibilidade, tornou-se um exemplo de como pais famosos podem lidar com a exposição da vida pessoal dos filhos. Sua postura durante toda a situação foi estudada até por outros artistas como modelo de elegância e proteção familiar. O que mais surpreendia as pessoas era como os 3 haviam conseguido manter uma amizade genuína. Ana e Zé Felipe se falavam regularmente, trocavam mensagens de apoio antes de shows importantes
e até mesmo colaboraram em uma música beneficente para uma ONG que cuidava de crianças carentes em Goiás. Uma causa que ambos abraçaram juntos, sem qualquer romantização da situação. Em dezembro daquele ano, Leonardo completou 61 anos e decidiu fazer uma festa na fazenda. Para surpresa de muitos, Ana estava na lista de convidados, não como ex-namorada de Zé Felipe, mas como amiga da família. "Você tem certeza de que quer ir?" perguntou Carla, preocupada com a repercussão. "Tenho certeza", Ana respondeu. "Leonardo sempre foi como um pai para mim, e Zé Felipe é meu amigo. Por que eu perderia a festa de aniversário de alguém que amo?" A festa foi intimista. Apenas família e amigos próximos. Ana chegou acompanhada de sua mãe, que sempre teve carinho pela família de Leonardo. O ambiente era descontraído, com música ao vivo, churrasco e muita conversa boa. Durante a festa, houve um momento especialmente tocante. Leonardo pediu a palavra e, em seu discurso de agradecimento, mencionou todas as pessoas importantes em sua vida. Quando chegou a vez de Ana, ele disse: "Ana, você me ensinou que família não é só sangue. É escolha, é carinho, é estar presente nos momentos importantes. Obrigado por continuar fazendo parte da nossa família, de uma forma nova, mas igualmente especial." Ana se emocionou e, quando foi cumprimentá-lo, sussurrou: "Obrigada por me ensinar que é possível manter laços de afeto mesmo quando os caminhos se separam." Mais tarde, naquela noite, Ana e Zé Felipe se encontraram na varanda da casa, observando as estrelas no céu limpo do interior de Goiás. Era a primeira vez que ficavam sozinhos desde o show em Goiânia. "Sabe o que é engraçado?" Ana comentou, apoiada no parapeito da varanda. "O quê?" "A gente tentou tanto esconder nossos sentimentos, ter medo de falar sobre o que vivemos, que quase perdemos a chance de ter essa amizade linda que a gente construiu." Zé Felipe riu. "É verdade. Eu tinha tanto medo de que você pensasse que eu estava tentando te reconquistar, e eu tinha medo de que você achasse que eu estava falando mal de você para a imprensa." Ana completou. "Mas no final, a verdade sempre liberta mesmo, né?" "Sempre", ela concordou. "E olha onde a gente chegou. Conseguimos transformar uma história de amor que terminou numa linda história de amizade." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da noite. Foi quando Zé Felipe fez uma pergunta que há meses queria fazer. "Ana, você já pensou em como nossa história vai inspirar outras pessoas? Tipo, mostrar que é possível terminar um relacionamento sem virar inimigos?" "Penso nisso todo dia", ela respondeu. "Recebo muitas mensagens de meninas que estão passando por términos difíceis, dizendo que nossa história deu esperança para elas, que é possível superar e ainda manter carinho pela pessoa. Eu também recebo muitas mensagens assim, de caras que falam que aprenderam a pedir desculpas assistindo meu vídeo." Zé Felipe compartilhou. "Sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo?" Ana perguntou, olhando para ele. "O quê?" "É que a gente não planejou virar exemplo de nada. A gente só foi sincero, foi verdadeiro. E isso tocou as pessoas, porque é raro ver isso acontecer publicamente." Nesse momento, Leonardo apareceu na varanda, carregando 3 copos de suco de caju. "Posso me juntar a vocês?" ele perguntou. "Claro, pai. A gente estava conversando sobre como nossa história acabou virando exemplo para outras pessoas." Zé Felipe explicou. Leonardo sentou numa cadeira de balanço e olhou para os 2 jovens com orgulho paternal. "E vocês sabem por que eu decidi me manifestar naquele dia?" ele perguntou. Ana e Zé Felipe balançaram a cabeça negativamente. "Porque eu vi 2 pessoas que eu amo muito sofrendo desnecessariamente. Vocês estavam presos no que as pessoas iam pensar, no que a mídia ia falar, e esqueceram do mais importante: seus próprios sentimentos e sua própria paz." Ele fez uma pausa e continuou. "Minha geração não sabia lidar muito bem com exposição. A gente escondia, negava, mentia às vezes, mas vocês mostraram que existe uma forma mais bonita: a honestidade com carinho." "Leonardo, posso te fazer uma pergunta?" Ana disse.
Claro, filha. O que você diria para pais de artistas que passam por situações parecidas? Leonardo pensou por um momento antes de responder. Eu diria que nosso papel como pais não é controlar a narrativa da vida dos nossos filhos, mas ensinar eles a escrever essa narrativa com dignidade. Proteção não é esconder os erros, é dar suporte para que eles sejam corrigidos da forma certa. As palavras de Leonardo ecoaram na varanda silenciosa. Ana e Zé Felipe se entreolharam, compreendendo a profundidade do que ele havia dito. Pai, obrigado por ter sido esse tipo de pai para mim, Zé Felipe disse, emocionado. E obrigada por ter me tratado como filha, mesmo quando eu não era mais namorada do seu filho. Ana acrescentou. Leonardo sorriu, levantou-se e beijou a testa dos dois. Família é isso, amor incondicional e apoio nos momentos difíceis. Vocês sempre serão meus filhos, não importa o que aconteça. Quando Leonardo entrou na casa, Ana e Zé Felipe permaneceram na varanda por mais alguns minutos. Ana, posso te falar uma coisa? Zé Felipe quebrou o silêncio. Sempre. Eu espero que isso daqui a muitos anos, quando a gente estiver casado com outras pessoas, com filhos, a gente ainda seja amigo assim. Que nossas famílias se visitem, que nossos filhos brinquem juntos. Ana sorriu, tocada pela sinceridade dele. Eu também espero isso. E sabe por quê? Porque o que a gente construiu aqui é raro, é precioso. É uma amizade que nasceu do amor, passou pela dor e chegou na maturidade. É verdade, ele concordou. A gente transformou nossa história numa coisa bonita. No final daquela noite, quando Ana se despediu para voltar para São Paulo, ela levava consigo mais do que boas lembranças. Levava a certeza de que havia tomado as decisões certas, de que falar a verdade sempre valia a pena, e de que era possível, sim, manter laços de afeto mesmo quando os caminhos românticos se separavam. Zé Felipe a acompanhou até o carro, e antes que ela partisse, ele disse: Ana, obrigado por ter me dado a chance de ser seu amigo, por ter acreditado que eu podia crescer. Obrigada a você por ter crescido de verdade, por ter me mostrado que vale a pena dar segundas chances às pessoas, ela respondeu. Eles se abraçaram mais uma vez, mas dessa vez não era um abraço de despedida. Era um abraço de até a próxima, de pessoas que sabiam que seus caminhos continuariam se cruzando de forma saudável e carinhosa. Enquanto o carro de Ana se afastava pela estrada de terra da fazenda, Zé Felipe acenou até que as lanternas traseiras desaparecessem na curva. Leonardo apareceu ao seu lado. Ela sempre será especial para você, não é? O pai comentou. Sempre, Zé Felipe confirmou. Mas de uma forma diferente agora. Uma forma que me faz feliz, ao invés de me fazer sofrer. Isso é amadurecimento, filho. Entender que as pessoas podem ser importantes em nossas vidas de formas diferentes em momentos diferentes. Pai e filho caminharam de volta para casa sob o céu estrelado de Goiás. Ambos sabiam que aquela noite marcava não um fim, mas um novo começo. O início de um tipo de relacionamento que durava para sempre. Uma amizade verdadeira, construída sobre a base sólida do respeito mútuo e do carinho genuíno. 2 anos depois, Ana Castela e Zé Felipe se tornaram 2 dos maiores nomes da música sertaneja de sua geração. Sua história de maturidade e reconciliação virou caso de estudo em escolas de comunicação e psicologia, mostrando como figuras públicas podem lidar de forma saudável com relacionamentos passados. Ana se casou com um empresário do agronegócio, longe dos holofotes, e Zé Felipe iniciou um relacionamento sério com uma veterinária de Goiânia. Em ambos os casamentos, eles estiveram presentes como amigos, demonstrando que haviam realmente conseguido construir algo belo e duradouro. Leonardo continuou sendo o patriarca sábio que orgulhava a família, e sua postura durante toda a situação se tornou referência para outros pais famosos. Em entrevistas, ele sempre dizia: o amor verdadeiro não é possessivo, é libertador. E assim, uma história que começou com dor
exposição e mal-entendidos se transformou numa das mais belas lições sobre amadurecimento, perdão e a possibilidade de transformar términos em recomeços. Ana Castela, Zé Felipe e Leonardo provaram que, às vezes, as melhores histórias de amor são aquelas que encontram uma forma diferente de continuar existindo. A boiadeira e o filho do rei do sertanejo mostraram ao Brasil que é possível, sim, terminar um relacionamento e continuar se amando de uma forma nova, madura e eternamente carinhosa. Capítulo extra. 5 anos depois. O Allianz Parque estava lotado naquela noite de sábado em São Paulo. Ana Castela se preparava para um dos shows mais importantes de sua carreira, o lançamento de seu 5º álbum, Raízes e Asas, que celebrava sua jornada de 5 anos como uma das maiores estrelas do sertanejo feminino. O que tornava aquela noite ainda mais especial era a presença de convidados muito queridos na plateia VIP. Nos camarins, Ana ajustava seu figurino quando Carla entrou com um sorriso enorme no rosto. Dana, você não vai acreditar quem acabou de chegar, disse sua assessora, agora também grande amiga. Quem? Ana perguntou, aplicando o último retoque na maquiagem. A família toda, Leonardo, Zé Felipe, Poliana e olha só. Carla fez uma pausa dramática. Ele trouxe a Mariana e a pequena Helena. Ana parou o que estava fazendo e se virou completamente. Mariana era a esposa de Zé Felipe há 2 anos, uma veterinária doce e carinhosa que Ana havia conhecido no casamento deles. Helena era a filhinha do casal, de apenas 8 meses, que Ana ainda não havia tido a chance de conhecer pessoalmente devido às agendas corridas de ambos. Eles trouxeram a bebê? Ana perguntou, emocionada. Carla, eles sabem que show não é lugar para bebê. Aparentemente a Mariana insistiu. Disse que não perderia seu show por nada no mundo e que a Helena precisava conhecer a tia Ana. Carla explicou, usando aspas no ar. O coração de Ana se aqueceu. Ao longo dos últimos anos, ela e Mariana haviam desenvolvido uma amizade genuína, livre de qualquer competição ou ciúme. Mariana sempre dizia que admirava a maturidade com que Ana havia lidado com a situação. E Ana, por sua vez, ficava feliz em ver Zé Felipe tão realizado ao lado de uma mulher que realmente o complementava. Posso ir cumprimentá-los antes do show? Ana perguntou. Claro, eles estão no camarim VIP. Ana caminhou pelos corredores do Allianz Parque com o coração acelerado. Não era nervosismo, mas sim uma alegria genuína de ter pessoas tão queridas compartilhando um momento tão importante de sua carreira. Quando abriu a porta do camarim VIP, foi recebida com abraços calorosos. Leonardo, agora com 66 anos, mas ainda com a energia de sempre, foi o primeiro a cumprimentá-la. Ana, que orgulho de você, menina! Olha onde chegou, disse ele, envolvendo-a num abraço paternal. Leonardo, que alegria te ver aqui. Obrigada por virem, Ana respondeu, genuinamente emocionada. Zé Felipe se aproximou em seguida, carregando uma bebê linda nos braços. Estava radiante, com o brilho nos olhos de quem havia encontrado sua verdadeira felicidade. Ana, quero te apresentar alguém muito especial, ele disse, com um orgulho paternal evidente na voz. Esta é a Helena. Ana olhou para a bebê e seus olhos se encheram de lágrimas. Helena tinha os olhos grandes e curiosos do pai, mas o sorriso doce da mãe. Oi, princesa, Ana disse suavemente, estendendo o dedo para a bebê, que imediatamente o agarrou com sua mãozinha pequenina. Que coisa mais linda! Ela é perfeita, Zé. Ela parece gostar de você, comentou Mariana, se aproximando com um sorriso radiante. Olha como ela está te olhando. Ana e Mariana se abraçaram calorosamente. Era impressionante como 2 mulheres que poderiam ser rivais por causa de um homem haviam se tornado amigas sinceras. Mari, obrigada por terem vindo e por terem trazido essa princesa, Ana disse, ainda hipnotizada pela bebê. Ana, a gente não perderia isso por nada no mundo. Você é família, Mariana respondeu com sinceridade.
E a Helena precisava conhecer a tia famosa. Posso pegá-la no colo? Ana perguntou, hesitante. Claro, Zé Felipe respondeu, passando cuidadosamente a filha para Ana. No momento em que Ana segurou Helena no colo, algo mágico aconteceu. A bebê sorriu, um daqueles sorrisos genuínos de criança que derretem qualquer coração. Ana sentiu uma emoção profunda, uma mistura de alegria, gratidão e uma espécie de completude que não sabia explicar. Ela sorriu para mim, Ana exclamou, emocionada. Ela tem bom gosto, brincou Leonardo, observando a cena com ternura. Naquele momento, Ana compreendeu algo que não havia percebido antes. Ela não havia perdido uma família quando terminou com Zé Felipe. Ela havia ganhado uma família expandida. Estar ali, segurando a filha de seu ex-namorado, cercada pelo carinho de pessoas que a amavam de forma incondicional. Era uma das experiências mais especiais de sua vida. Pessoal, eu vou ter que me preparar para o show, Ana disse relutantemente, devolvendo Helena para Mariana. Mas depois a gente se encontra, tá bom? A gente vai estar na primeira fila, torcendo por você, disse Zé Felipe. E cuidado com o volume para a bebê, hein? Brincou Ana. Já trouxemos protetor auricular especial para ela. Mariana riu, mostrando um pequeno fone de ouvido rosa. Ana saiu do camarim com o coração transbordando de felicidade. Quando chegou ao palco e viu a família toda na primeira fila, Leonardo animado, Zé Felipe e Mariana trocando olhares apaixonados, e a pequena Helena no colo da mãe, usando o protetor auricular rosa, ela soube que aquele seria um dos shows mais especiais de sua vida. Durante a apresentação, Ana dedicou uma música especial para eles. Era Gratidão, a canção que havia escrito anos atrás, inspirada em toda aquela jornada de crescimento e perdão. Esta música, ela disse ao microfone, olhando diretamente para onde eles estavam, foi escrita para pessoas muito especiais que me ensinaram que o amor verdadeiro não possui, não prende, não machuca. Ele liberta, transforma e permanece para sempre, de formas que a gente nunca imaginou. Enquanto cantava, Ana podia ver Zé Felipe e Mariana se beijando durante a música, Leonardo batendo palma no ritmo e a pequena Helena dormindo pacificamente nos braços da mãe, mesmo com toda a energia do show. Após o espetáculo, todos se reuniram no camarim para uma pequena confraternização. Ana estava radiante, ainda com a adrenalina do show, quando Helena acordou e começou a chorar. Deixa eu tentar acalmá-la. Ana se ofereceu, pegando a bebê no colo novamente. Para surpresa de todos, Helena parou de chorar imediatamente quando Ana começou a cantar baixinho uma canção de ninar que havia aprendido com sua avó. Ela tem jeito com criança, observou Leonardo sorrindo. Tem mesmo, concordou Mariana. Helena nunca para de chorar tão rápido assim com estranhos. Eu não sou estranha, Ana disse suavemente, balançando a bebê. Eu sou a tia Ana. Naquele momento, todos na sala sentiram a profundidade daquelas palavras. Ana realmente havia se tornado a tia Ana, não por obrigação ou conveniência, mas por escolha e amor genuíno. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam se despedido e Ana estava em seu apartamento, ela refletiu sobre como a vida havia tomado rumos que jamais imaginara. 5 anos atrás, quando decidiu falar publicamente sobre Zé Felipe, nunca imaginou que isso resultaria numa família expandida tão bonita. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Mariana. Ana, obrigada por hoje. Helena não parava de sorrir depois que você a pegou no colo. Você sempre será bem-vinda em nossa casa. Com amor, sua cunhada do coração. Ana sorriu, digitando a resposta. Obrigada eu por me deixarem fazer parte dessa família linda. Helena é um presente na vida de vocês. E eu me sinto honrada em ser a tia coruja dela. Amo vocês. Em seguida, chegou uma mensagem de Zé Felipe. Ana, ver você com a Helena hoje me fez ter certeza de uma coisa. Você sempre será família pra gente. Obrigado por ser a pessoa incrível que você é.
E por último, uma mensagem de Leonardo. Filha, que orgulho de ver a mulher que você se tornou. A Helena teve sorte de conhecer uma tia tão especial. Parabéns pelo show magnífico. Ana guardou o celular e olhou pela janela de seu apartamento, contemplando as luzes de São Paulo. Sua vida havia tomado uma forma que jamais planejara, mas que era mais bonita do que qualquer plano que pudesse ter feito. Ela havia começado como a namorada de Zé Felipe, se tornado sua ex-namorada, depois sua amiga, e agora era a tia Helena, uma posição que talvez fosse a mais especial de todas. Porque ser escolhida para fazer parte da vida de uma criança, ser considerada família, mesmo sem laços sanguíneos, era uma das formas mais puras de amor que existiam. Naquela noite, Ana dormiu com o coração cheio de gratidão, sabendo que havia construído algo raro e precioso, uma família escolhida, baseada no amor, no respeito e na capacidade humana de transformar fins em novos começos. E assim, a história que havia começado com uma entrevista sobre um relacionamento terminado se transformou numa linda narrativa sobre como o amor pode evoluir, se transformar e criar laços que duram para toda a vida, mesmo quando toma formas que nunca imaginamos possíveis.